Fala galera, Colina em Foco chegando em grande estilo, já com uma entrevista exclusiva com o presidente do Vasco, Pedrinho, que também é um ídolo do clube, a gente não pode nunca esquecer disso. Pedrinho, muito obrigado por estar recebendo o canal que está só começando e você já dando essa moral pra gente, então agradecendo muito essa oportunidade de estar aqui na sede da SAF, aqui na Barra da Tijuca, estando com você também, podendo falar de Vasco, um ano importante, um ano decisivo, né, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e a gente vai conversar sobre isso, mais uma vez agradecendo aí você ter aceitado esse convite logo no início do canal, que só está começando, mas já está crescendo bastante, graças a Deus. Obrigado, Pedrinho. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer alguns pontos, né, falar com o torcedor vascaíno, para que a gente bote, obviamente, muitas coisas em ordem, né, passar muita coisa para o torcedor que ele precisa entender. Com certeza. E a gente está um tempinho já sem campo e bola, né? E eu gosto muito de falar de futebol, você também. Então vamos começar falando sobre assuntos que todo mundo quer saber. Eu particularmente prefiro falar de bola. E o Campeonato Brasileiro começa no domingo, Vasco e Santos, um jogaço, um clássico importante, tendo a expectativa aí de dois grandes ídolos recentes do futebol brasileiro, Coutinho e Neymar, né? Podendo estar em campo, então um atrativo ainda maior. Em São Januário, lotado com certeza. E eu quero saber de você, a expectativa, né, levando em consideração o que aconteceu no Campeonato Carioca, qual é a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro? Claro, também com a Copa Sul-Americana, né, que teve já a ordem dos grupos, dos confrontos, e claro, também a Copa do Brasil, competição que o Vasco ano passado foi muito bem. Qual é a sua expectativa para esse restante de ano, projetando e analisando também o que foi o Campeonato Carioca? Assim, a expectativa é boa, é importante, acho que a gente fez uma janela boa dentro de todas as condições financeiras que nós tínhamos. Trouxemos jogadores importantes, como o Tietê, como o Maurício Lemos, complementamos com o Nuno, Garré, Lloyd, os dois Lucas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma encorpada boa, né, para, além de qualificar, aumentar também ali um número de atletas que possam dar uma resposta técnica. Lá atrás, ano passado, uma das minhas últimas entrevistas, eu falei que a torcida nunca ia querer saber o tempo de férias encurtado pela questão do Mundial no meio do ano, ia cobrar, obviamente, o título do Carioca. Só que a gente teve um início praticamente com 4 jogos ali com o time sub-20, tivemos que tirar o sub-20 da competição da Taça São Paulo e jogar a taça com o sub-17, devido ao calendário mais curto. E óbvio que a gente esperava chegar numa final de estadual, que não foi possível. Mas entendendo também que é um pouco curto o tempo de trabalho, os reforços chegaram quase na reta final ali. Então, com esse período aí praticamente de 30 dias, foi um período importante, tem sido um período importante, até para os reforços também se adaptarem, muitos deles sentindo bastante a questão da temperatura. Tempo também para o Carille ter outras alternativas ofensivas com a chegada de alguns jogadores. E eu acho que, além da dificuldade das competições por si só, é a questão da logística do número de jogos, né? A primeira semana nossa já é bem dura, porque você enfrenta o Santos. Provavelmente a gente viaja na segunda para pegar um jogo no Peru na altitude. A gente já tem que retornar na quinta para jogar provavelmente no sábado. Pela legislação esportiva, o período de recuperação dos atletas vai ser cumprido, mas fisiologicamente a gente sabe que o período de recuperação não vai ser cumprido, porque ele sai de um jogo praticamente meia-noite, 1h da manhã, numa quarta-feira, para pegar um tempo longo de voo, onde 48 horas depois ele ainda vai estar praticamente chegando ao Brasil para já no dia seguinte ter um jogo importante contra o Corinthians. Então, além das dificuldades das competições, eu acho que o número de jogos e a logística também vai ser um ponto importante e decisivo para as equipes. No ano passado o Vasco ficou em 10º lugar, uma posição que há muito tempo não conquistava. Claro que pela grandeza do Vasco, 10º lugar não é uma colocação que se comemora, mas ao mesmo tempo indica uma certa evolução de anos que praticamente lutavam para não cair quando não caía, infelizmente.
Como é que você projeta agora competição, Campeonato Brasileiro? Você acredita que o Vasco tem condições de brigar aonde? Copa do Brasil, dá para repetir a dose? Eu imagino até que dessas três, na minha avaliação, é uma competição muito difícil também, mesmo nível do brasileiro. E a Sul-Americana, eu acho que para o torcedor é mais acessível. Não sei se vocês aqui também pensam dessa maneira, se existe algum tipo de prioridade. Como é que você avalia caso a caso e competição a competição? Como é que você avalia isso? Joia, então, fazendo até uma retrospectiva do que foi o ano de 2024, o cenário era muito ruim, e a gente consegue, falando esportivamente, além dos outros aspectos, né? E a gente consegue, depois de 13 anos, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, depois de 5 anos numa competição internacional. É lógico que para a história do Vasco isso é muito pouco, mas para os últimos anos era uma coisa muito importante. E acabou que isso foi transformado num caos, assim, muitas vezes para mim sem compreensão. Foi transformado num caos num ano que a perspectiva não era positiva e terminou um ano dentro de um cenário de muita dificuldade, de uma forma digna, não a forma que o Vasco merece, mas já entrando em algumas competições importantes. Se tratando de Campeonato Brasileiro, se a gente parar, e é um exercício até bom para as pessoas fazerem, eu acho que o nosso elenco hoje ele está entre os 8. Elenco, está entre os 8. E aí depende do desempenho. Se ele vai levar a gente mais próximo de um G4, de uma Libertadores, ou você vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, assim, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor e com tudo na vida. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. O desempenho é que vai determinar se a gente vai subir um pouco mais, se a gente vai recuar um pouco mais. E, óbvio, quando você fala em Copas, sempre tem a sensação de ser mais palpável, porque quando você tem um campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro, você requer um elenco, ainda mais com um calendário tão apertado, você consegue rodar mais e quem tem um elenco mais qualificado, obviamente, leva vantagem nessa competição. Mata-mata te dá mais oportunidade, obviamente, de você ir mais longe, como o Vasco foi na Copa do Brasil. Mas priorizar não, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, as Copas, eu acho que ela fica mais palpável assim, para a realidade do Vasco. Imagino que você ali, quando vai, né, pensando na viagem para o Peru ali contra o Melgar, imagino que vai passar um filme na sua cabeça dos tempos de jogador, Libertadores de 98 e a própria Mercosul de 2000, que você também estava presente. O que a tua presença e até a presença do Felipe pode ajudar esse elenco? Porque tem alguns jogadores internacionais, mas também alguns garotos e outros que não disputaram isso. Até que ponto a presença de vocês, né, a experiência pode ser importante e determinante nesse aspecto? Joel, eu acho que assim, desde a minha chegada, lá no início mesmo, eu sempre falei da questão da mentalidade, do que eu tinha encontrado ali e do que eu queria colocar para os jogadores. Porque a mentalidade vencedora ela não é só o ganhar o jogo, é o dia a dia, é o comportamento, é a rotina, é o compromisso, né? Quando a gente fala de respeito à instituição, não é só você chegar no jogo e se dedicar, é muito além disso. Então, assim, a mentalidade vencedora ela precisava ser implementada de diversas formas ali, desde a forma contratual, né, com gatilhos, obviamente, de objetivos importantes alcançados, não por um não descenso, enfim, realmente pensar com a grandeza do Vasco. E é óbvio que você desfrutar de vitórias, você começar a ver a importância, você saber realmente diferenciar, você se incomodar com um jogo ruim, por mais que você vença, você se incomodar quando você não vai bem. Então isso tudo vai construindo uma mentalidade vencedora. E as competições internacionais, que tanto eu quanto o Felipe a gente teve a oportunidade de participar e de vencer, a gente sabe o peso, né? Assim, eu acho que a gente participou das maiores conquistas do clube. A de 98 principalmente, mas a Mercosul tem um simbolismo gigante pelo que foi principalmente o último jogo.
apesar de enfrentar grandes adversários também na Mercosul. River Plate na semifinal, com gol seu, inclusive, no Monumental, né? Então, assim, é isso. E eu sinto esse desejo dos atletas deles quererem marcar a história com um título. E isso passa, como você mesmo disse, em relação ao desempenho, né? E você enxerga o elenco como entre os 8, e desempenho não tem jeito. É claro, do departamento de futebol, muito encabeçado, claro, pelo técnico. E hoje o técnico é o Fábio Carille, é um treinador que no Campeonato Carioca, talvez, como você falou, sem ter pontas, e aí ele teve que montar um time de uma forma diferente que ele não era habituado em outros trabalhos. Então, qual é a sua expectativa em cima do Carille? Até porque não tem como a gente tirar que, claro, tem o presidente, mas antes tinha um comentarista, e a gente sabe o que você gosta sobre futebol, um jogo pra frente, um time dinâmico, toque de bola, parte pra cima. E o Carille, na sua carreira, foi vencedor, ganhou o Campeonato Brasileiro, por exemplo, de pontos corridos, que é uma situação muito complicada. Sempre foi cumpridor de tarefas e pontuou. Mas a gente sabe que nem sempre de uma forma vistosa. Como é que você avalia o trabalho dele e dando agora as opções que ele necessitou, como é que você avalia e espera do trabalho do Carille e do próprio Vasco com esse elenco entre os 8 melhores, como você disse? É até importante o início da tua pergunta, porque como eu fui comentarista, tenho os cursos, obviamente, não só de gestão executiva, de gestão esportiva, mas também os cursos de treinador, as pessoas elas imaginam um comportamento do Pedrinho agindo como um comportamento técnico, de diretor técnico. Eu não faço isso. Não faço isso por respeitar a minha função, por estar presidente hoje, né, e respeitar todo o departamento esportivo, o treinador. É lógico que se tiver uma conversa sobre futebol e a minha opinião, se eles quiserem ouvir minha opinião, eu sempre vou dar. A minha obrigação como gestor é dar todas as alternativas para um treinador jogar da forma que ele quer. Então, assim, essas alternativas elas só chegaram agora. Então, assim, por isso que esse período aí de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, você tem um beirada que é muito inteligente, como o Nuno, você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, você tem a volta do Adson, o David para o meio do ano. Então, assim, agora o Carille tem algumas alternativas, obviamente, que ele não tinha no início da temporada. Porque às vezes eu sou cobrado por quem joga, quem não joga, e as pessoas confundem o Pedrinho, que foi presidente, que é presidente, está presidente, com o Pedrinho comentarista. São coisas completamente diferentes. Eu não entro em área nenhuma que não seja da gestão. Mas eu acho que agora, com 30 dias, porque é o cenário do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver logo o calendário depois disso, como vai ser apertado. É um período importante para se aprimorar e voltar, né, com um desempenho até pelas alternativas melhor do que foi o Carioca. Então você acredita que é uma avaliação, digamos, mais justa seria a partir de agora? Mais justa, sim. Perfeito. E até falando sobre isso, duas situações que estão aqui na porta, né, para maio e, se não me engano, Coutinho para junho, Payet para maio, Coutinho para junho. Como é que está a questão da renovação do contrato desses atletas? O Payet ficaria livre, em tese, né, não sei, talvez, uma negociação mais fácil. Coutinho, ele tem contrato com Aston Villa. Existe já conversa nesse sentido? Ainda não. O Payet é um jogador muito técnico, tem sido muito profissional, né, que merece todo o respeito, porque sempre tratou a instituição com muito respeito, mas é um caso à parte. A gente espera mais a reta final do término, próximo ali, o término do contrato dele. O Couto já é uma expectativa diferente. Coutinho é um menino de ouro também, que treina muito, se dedica muito, sofre muito quando o Vasco perde, que também a gente tem um carinho, um respeito com ele. Obviamente é um jogador que a gente conta para que ele possa ficar mais tempo no Vasco. Entendo. Então, mas não existe ainda com o Aston Villa alguma ideia. Então não foi falado sobre isso. Agora, umas outras situações até que já foram noticiadas, né, em relação a Léo Jardim. Tem como dizer alguma coisa sobre o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Ryan, Paulinho, Jair, Alex Teixeira e Souza. Esses jogadores todos terminam o contrato no final do ano.
A gente, né, pelo que pôde conversar com algumas pessoas, o Ryan já está bem avançado, o Puma já teve algum tipo de conversa, Paulinho já aí nessa mesma ideia. Tem como adiantar alguma coisa em relação a isso? Otimismo, talvez? Não, assim, o Léo Jardim, o empresário, já está com um contrato muito bom para o Léo. A gente precisa só de uma resposta. O Puma, o Paulinho já em andamento de renovação, também discutindo ali valores. Mas andando de uma forma satisfatória. Sim, a gente está... O Léo já está com contrato, já está com o empresário, a gente só precisa de uma posição. E o Paulinho e o Puma a gente está negociando. Ainda negociando. Então o Léo Jardim a parte negocial já acabou de negociação? Não, está com ele o valor que nós passamos, que é um valor muito importante para a renovação. É um contrato muito bom, mas obviamente a gente tem que esperar uma resposta. Mas o contrato já está com o empresário. O contrato já está numa situação avançada de negociação? Não, da nossa parte já foi entregue. A gente está esperando um retorno. Entendi. Se ele vai assinar ou se vai vir uma contraproposta. Sim. Só que o que já foi emitido para o empresário é um contrato muito bom para o Léo Jardim. O Léo Jardim, inclusive, tem uma cláusula de renovação automática. Tem. Então, em tese, o Vasco, ele cumprindo os jogos... Renova automaticamente. Pelo histórico dele, ele renova. Entendi. Só que mesmo assim a gente já providenciou um contrato de renovação. Mesma questão com o Verrete também O Verrete foi uma negociação que ele tinha um gatilho também de renovação automática. E aí dentro da negociação eu mesmo pedi para retirar esse gatilho e já ter o segundo ano. Perfeito. Sem a obrigação da meta. E aí sobre os crias, um novinho e dois mais velhinhos, né? Que é o Ryan, Alex e Souza. Tem também alguma conversa? Alex e Souza não, a gente tem contrato até o final do ano. E o Ryan está bem encaminhado para a renovação. E aí essa questão dos jogadores do elenco. A janela fechou, o Vasco buscou jogadores, até o próprio Bruma, acabou indo para o Benfica, mas você avalia que as lacunas foram preenchidas e projetando uma janela de correção do meio do ano. Claro que precisa, o campo vai dizer o que o Vasco precisa ou não, mas você ficou... Está tranquilo com o que foi feito, mas projetando para o meio do ano, existe ainda a possibilidade de trazer um jogador de renome, de destaque? Vocês pensam nisso, nessa possibilidade? Joel, eu não acho nem que é de correção e sim de ajustes, né? É lógico que a gente ainda percebe alguns pontos necessários dentro do elenco, só que a gente tem todo um malabarismo financeiro. Então a gente não poderia fazer tudo que a gente queria nessa primeira janela. Então assim, a gente foi obviamente nos pontos que a gente viu uma necessidade grande, que principalmente eram os homens de beirada, e a gente trouxe com características diferentes, né? Como eu falei, um velocista, o outro já mais inteligente de posicionamento, e o Garré, que é o cara que costura mais o jogo. Trouxemos os zagueiros, que foi o que a gente identificou, mas a gente percebe, obviamente, outros pontos, que a gente acredita que no meio do ano a gente consiga fazer esses ajustes. E no decorrer, obviamente, do ano, entendendo o que vai ser a receita, de repente trazer jogadores um pouco mais decisivos, que ajudem a gente um pouco mais. Essa é a intenção. Mas sempre muito respeitoso com o que eu me propus a fazer. Porque muitas pessoas falam sobre falta coragem. O que é a coragem para essas pessoas? É eu quebrar o orçamento e deixar a dívida para outro, como fizeram? Eu acho que a maior coragem que eu tenho tido é realmente fazer o que tem que ser feito para o Vasco voltar a ser competitivo. O tempo que isso vai levar, não sei. O torcedor fica chateado? Fica, eu também fico. Só que assim, ou você faz isso, ou vai ser mais do mesmo. É ruim quando você é atingido de uma forma tão dura por uma coisa que você está de coração aberto para fazer, porque as pessoas confundem você ser honesto, você ter boa intenção, e elas desassociam a questão da boa gestão. Não, ele é honesto, tem boa intenção, mas a gestão não, cara. A gestão ela tem sido muito boa, muito boa. É porque todos nós, apaixonados que somos,
vamos sempre associar uma boa gestão se você está ganhando jogos ou não. Então, se estiver ganhando jogos, fazendo gols, como muitas equipes fizeram, e aumentaram a sua dívida quase 1 bi, tá tudo ótimo. Para muitas pessoas isso é boa gestão. Só que o Vasco é a maior prova de que isso não é boa gestão. Então, assim, o que eu posso falar para você, Joel, é que assim, muitas coisas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas de coração, de boa intenção e de uma gestão extremamente profissional. O que todo mundo pede, porque hoje o Vasco é um clube empresa, por mais que as pessoas não considerem por não ter um investidor, o Vasco é um clube empresa. E aqui as coisas são tratadas profissionalmente, com governança, todos os critérios são respeitados. E muitas pessoas não querem entender esse processo. Não querem entender. E aí dói muito porque, assim, muitas pessoas tiraram proveito do Vasco. Muitas pessoas que passaram pelo Vasco tiraram proveito do Vasco. Eu tenho que colocar a questão do CPF, porque é CPF. Eu fiz justamente o contrário. Eu coloquei os meus bens em proteção à instituição. Ah, Pedrinho, mas é obrigação do administrador da RJ colocar seus bens. É obrigação. E por que não fizeram antes? Ah, não, porque ponto de vista se a RJ é positiva. Não. Não fizeram porque teriam que colocar seus próprios patrimônios. Então, assim, a maior prova da seriedade do trabalho é que eu coloco os meus próprios patrimônios. Eu precisava disso? Não precisava, pô. Então, assim, me machuca ver certa união de alguns oportunistas pro mal. Claro, pô. O momento mais importante, para mim, mais importante da história do clube, por tudo que aconteceu, que precisava de uma união para realmente levar um Vasco para outro nível, as pessoas se unem, os oportunistas se unem pro mal, pô. Então, assim, tudo que você faz de positivo, as pessoas, não, você fez isso, mas tá bom. Não, a gestão fez isso, mas tá bom, não. Mas, cara, não, cara. Todo o cenário atual é consequência de uma ação muito próxima do que aconteceu aqui. Ninguém está justificando nada. É a realidade. Então, todas os movimentos que eu faço são movimentos pautados na realidade do clube, pô. Então, assim, eu não vou prejudicar. Se eu quisesse me colocar à frente do Vasco, me autoproteger, eu não entrava em RJ, pô. Porque se eu quero me proteger, eu não vou colocar meus bens, pô. Se eu quero me proteger, eu vou contratar um monte de gente e não vou pagar ninguém. Como tem clubes que fizeram isso, que acabaram que terminaram na frente, porque fizeram uma janela irresponsável financeiramente, pô. Então, assim, não é bengala que as pessoas não gostam de ouvir, mas elas ficam jogando para debaixo do tapete a realidade. E assim, é muito duro, muitas vezes, você achar, com a equipe que eu tenho, quando eu falo você achar, é a gestão. Parece que a gente está remando sozinho, que as pessoas não estão entendendo. Não estão entendendo qual é a realidade. A gente pegou um cenário de 2024 com uma receita toda adiantada. 2025 não adiantamos nada, uma pequena coisa de um patrocínio, para justamente poder, a palavra, né, são palavras que a juíza usa, boa fé, que é assim, você quer honrar e pagar suas dívidas. A gente faz a medida cautelar para ter, obviamente, a questão de uma gestão responsável, para facilitar, obviamente, a autorização de uma RJ, não ter uma gestão temerária. E quando você tem uma RJ, você tem que ter algumas atitudes para que o clube tenha a receita necessária para criar um cronograma, fluxo de caixa, criar um cronograma de pagamento e honrar suas dívidas. Então, assim, quando pegam o que você faz de positivo e te jogam no lixo, não pensem que eu vou ser um robô. Não pensem que eles vão criar um padrão, porque você é presidente e você tem que ser coração duro, mal. Não. Eu sou presidente, sou capacitado para estar aqui, mas sou ser humano. Não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de dar o meu melhor, mas vou ficar feliz, vou ficar triste, vou ficar chateado. Faz parte. Pô.
Agora, causar algum dano ao Vasco, eu não vou. Errar? Vou errar, devo ter errado muito. Nesse 1 ano aí, 3 meses, mas de SAF, mais ou menos 1 ano, devo ter errado muito. Mas também acertei muito. E muitos dos acertos foram jogados para debaixo do tapete. E quando pega um cara que está disposto a fazer o que eu fiz, porque acham que assim, botou patrimônio, beleza. Não, cara, isso é uma discussão longa. Porque eu não sou sozinho. Tenho família, pô. Sim. Então, assim, mas eu vou fazer o que tem que ser feito em prol do Vasco. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem que o caminho para o Vasco é pagar as dívidas. Chegando um investidor, melhor ainda, porque acelera os processos. Se não chegar, tem que pagar as dívidas. Se não pagar as dívidas, não tem jeito. O maior exemplo é o Bahia. E falando sobre dívidas, você citou também a questão de receita. E recentemente a informação que o Vasco vendeu 2 mandos de campo e a torcida não gostou disso. E justamente uma entrevista recente que você deu à TNT com a Aline Nastari, você até cita, quero jogar o máximo de jogos em São Januário. E isso voltou à tona essa semana por conta desses 2 mandos vendidos. E aí entra então que a sua opinião gostaria muito de fazer jogos em São Januário, mas existe ali o presidente, o gestor, que tem que botar dinheiro no cofre. É mais ou menos por aí? Qual é o tamanho, qual é a balança para que a sua vontade se sobrepõe, né, seja derrubada por essa questão? Então fica à vontade para explicar isso. Porque assim, quando existe muita coisa ruim, as pessoas querem te levar para aquele mesmo lugar. Porque assim, a única forma dela te botar num nível de crítica do que foi gestões passadas é te levar para o lugar das gestões passadas. Eles não vão me levar para lá. Já tentaram isso quando eu comentava sobre vários aspectos de futebol, e quando eu entrei como presidente eu tive atitudes diferentes da de comentarista, como, tempo de trabalho para treinador, mandou o treinador embora. Eu continuo com as mesmas convicções daquele comentarista. Com as mesmas. Só que eu não consigo aplicar no momento que eu quero. Com relação à venda dos jogos, eu continuo com a mesma convicção. Acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, acho que o Vasco tem que fazer prevalecer o mando, acho. Só que hoje nós estamos em RJ. Hoje nós somos uma empresa. Hoje eu respeito a governança, que é o que todo mundo pede. Profissionalismo, governança. Eu respeito quando chega um comunicado do executivo que a gente precisa fazer venda de jogos para justamente criar fluxo de caixa para fazer o pagamento, obviamente, mais para frente das dívidas. Eu tenho que ser responsável financeiramente com o clube. Por que vendeu o jogo do Palmeiras e o jogo do Botafogo? Porque são jogos que são exigidos pelo comprador. Ele quer jogos grandes. E, Joel, de uma forma muito verdadeira, se eu vendo um jogo contra um time menor, ia tomar pancada porque vendeu contra um time menor, se joga em casa já é a garantia de 3. Porque as pessoas estão sempre dispostas a atacar pedra e não entender. É lógico que eu quero jogar em São Januário, mas eu respeitei a governança. Sendo que houve uma valorização mais do que o dobro, porque os jogos do Vasco foram vendidos por 1 milhão. Nós estamos vendendo por 2 milhões, com a possibilidade de chegar a 2,5 milhões, se passar de 50 mil pessoas no estádio. Então, 2 jogos nós estamos falando de 5 milhões de reais. 5 milhões não dá de reais para nada. Quem disse? As pessoas estão falando isso. Quem disse? Agora, gostaria de jogar em São Januário? Gostaria. E te dou diversos exemplos, que é tudo ponto de vista, para onde você quer olhar. Se é para o bem ou para o mal, pô. Agora, você falou uma coisa e fez outra? Falei que quero jogar em São Januário, mas estou tendo que vender os jogos. Não sou mau caráter por causa disso. Eu estou entendendo a situação do clube. Como é que eu vou falar para a minha equipe executiva que me passa que é necessário, que está dentro de um programa de receita, que eu preciso gerar receitas através de venda de jogos, através de novos patrocinadores, de novas ações. Eu vou falar que não. E outra coisa, a gente bate tanto no peito para falar que tem 15, 20 milhões de torcedores. E quando a gente leva para um jogo off Rio, eu tomo pancada, mas e o torcedor que é fora do Rio?
Aí eu vou te dar outro exemplo. Eu estou lutando para que Vasco e Flamengo seja em São Januário. Tá? Isso é um desejo meu. Se o jogo for em São Januário, se a gente conseguir que o jogo seja em São Januário, aí vai ter uma pancada de gente que fala assim, não, mas esse jogo tinha que ser no Maracanã. Aí se é em São Januário torcida única, não, mas tinha que ser em São Januário 90-10. Ah, mas torcida única, o segundo jogo, ah, mas tinha que ser melhor que fosse no Engenhão. Porque assim, as pessoas estão sempre preparadas para apontar o problema, pô. Por isso que eu falo, é o momento mais delicado do clube. Pô, por que eu venderia o jogo? Ah, você bateu na antiga gestão que vendeu o jogo. Claro, pô, se uma gestão fala que é uma empresa bilhardária, que entra para dar saúde financeira, e a venda do jogo é por uma questão financeira, fecha no conta. A conta não fecha, perdão. Agora, se eu estou indo para fora do Rio, porque, para mim, que sempre eu peso a questão desportiva, mas chega uma informação que eu preciso dessa receita. Além disso, eu preciso conectar-me com os outros sócios e com os outros torcedores, pô, do Vasco Off Rio. Por que eu não vou fazer? Porque eu tenho que honrar minha palavra? Então eu tenho que me colocar na frente do Vasco. Não posso. Meus executivos, não posso, porque eu falei que o Vasco tem que jogar em São Januário, vamos ficar sem 5 milhões aí, porque o que vale é a minha imagem. Não, cara, eu falei isso e continuo achando que o Vasco tem que jogar em São Januário. Mas todas as vezes que tiver um critério de governança, eu vou cumprir no profissionalismo que eu quero, que as pessoas querem, que a torcida quer. É profissionalismo que vai ter, pô. Perfeito. Ainda batendo nessa tecla de receita e até projetando até uma janela do meio do ano, é claro que a gente tem que falar sobre os salários. Uma coisa que foi positiva do ano passado foi você prometeu, ó, salários em dia eu consigo esse ano. Aí numa entrevista, eu acho que no final do ano, numa coletiva, você disse, ó, prometo até março. Estamos em março. Como é que dá para prometer e se você puder falar, a folha salarial do Vasco gira em torno de quanto e você consegue dar essa garantia, como deu ano passado, de que até o final do ano os salários estarão em dia? Joel, assim, primeiro eu agradeço muito ao Amodeu, porque quando eu chego na temporada passada e a gente encontra aquela situação financeira que é assustadora, porque primeiro as informações, eu não tinha as informações com dados, eu tinha informações de palavras, que estava super bem e tal. Quando a gente tem que entrar com a ação e a gente entende o cenário, era assustador. E a minha primeira preocupação era desportiva. Como é que eu entro e vou cobrar de um atleta se os salários não vão estar em dia? Então, assim, e por isso que eu agradeço ao Amodeu, porque criou diversas alternativas para honrar os compromissos, novos patrocínios, aumentamos o sócio-torcedor, conseguimos passar de fase na Copa do Brasil, entramos com a medida cautelar durante 60 dias, depois prorrogamos mais 30, então ficamos 90 dias sem nada penhorado. Com isso a gente gerou fluxo de caixas, matamos o ano, fechamos bem o ano, classificamos, ganhamos premiação, fechamos obviamente com a Liga, entramos em RJ, tudo isso nos dá a segurança de honrar todos os nossos compromissos até o final do ano. Falar sobre isso, parece que estou falando de mim, da gestão, não é isso. A melhor coisa é você perguntar para os atletas qual o cenário que existia antes e qual o cenário hoje. Então, assim, tem muita coisa legal sendo feita que as pessoas não falam, cara. Por exemplo, quando o Vasco ganha a concessão do terreno e uma empresa chega com o terreno ali, por que ela faz um CT de container, pô? Se é uma empresa rica, falou que ia investir 30, 40, 50 milhões, por que faz um CT de container? Aí em menos de um ano, a gente tendo que contratar, pagar salários em dia, pagar os compromissos que não foram honrados pela 777, não foram honrados, que eu estou honrando. Eu, gestão, tá? Quando eu falo eu, para as pessoas entenderem, claro. É gestão. Honrando, a gente está fazendo uma área molhada, num valor alto, já com uma estrutura de alvenaria. Então, assim, por que não fizeram um CT adequado? É que eu não posso ficar falando algumas coisas, mas daqui a 3 meses você vai no CT, você vai ver o que vai ter de mudança lá. Então, assim, é muita coisa para ser feita, pô. É muita coisa que eu quero entregar, não por mim, pelo que o Vasco merece. Então, assim, melhorias no CT, a entrega do estádio, que eu sou cobrado. Mas por que eu sou cobrado pelo estádio?
Primeiro porque eu falei que o estádio, eu faria a obra no início desse ano. Porque eu tinha uma coisa muito certa e já aprendi e falei que eu tenho que falar quando tiver assinado. Tá? Erro meu. Assumo o meu erro. Mas por que eu sou cobrado? Porque eu fiz acontecer. Eu, gestão, tá? Nós fomos lá na Câmara do Vereador, perturbamos o Caiado o tempo inteiro, o prefeito Eduardo Paes, o esquerdo, para que a coisa andasse. Porque se eu não toco na questão do estádio, ninguém estava me cobrando do estádio, pô. Porque os outros presidentes não foram cobrados porque ninguém foi lá se mexer desse jeito. Então, assim, é justo, pô, pá, tudo bem. Só que, assim, eu tenho que construir o CT, eu tenho que fazer a obra do estádio, eu tenho que contratar jogador, eu tenho que pagar salário em dia, dentro de cenário que todo mundo já sabe que eu não preciso ficar repetindo. Ah, Pedrinho, botaram uma arma na tua cabeça para você fazer isso? Não. Mas se eu não faço, se eu tivesse sentado lá na cadeira da presidência e tivesse esperado, esperava até setembro, já ia ter 2, 3 meses de salário atrasado, os jogadores indo embora. Então, quando eu tenho uma ação, toma a atitude de fazer isso, eu sei que eu estou colocando meu... Porque eu poderia falar assim, pô, vocês mesmos mandaram cuidar da piscina. Porque quando era para cuidar da piscina, eu nunca vi esse movimento que eu estou vendo, pô. Depois que a gente entrou, tá todo mundo, acordou todo mundo. Mas por que não acorda para ajudar, pô? Não ajudar o Pedrinho, não. Ajudar o Vasco, pô. O Vasco precisa se unir. Se unir. E eu sou muito verdadeiro e muito direto. Não é questão de crítica, nada disso, mas 500 mil páginas parecem páginas para prejudicar o Vasco o tempo inteiro, pô. Tempo inteiro, pô. Pensa no Vasco, esquece o Pedrinho, pensa no Vasco, cara. Pensa no Vasco. O Vasco precisa da união dos torcedores, das páginas, dos youtubers. Esquece, pô, o Vasco precisa, não é o Pedrinho, não. Se eu sair daqui, o outro presidente vai precisar disso. Então, assim, só que assim, ou as pessoas começam a agir realmente com o que falam, porque falar que é Vasco é muita coisa. Agora, botar na prática que é Vasco, poucos botam. Ou a gente vai ficar nessa guerra que é muito mais interna do que qualquer outra coisa. Agora, tem muita coisa boa acontecendo. Muitas melhorias acontecendo. A questão da RJ é uma alternativa muito positiva para o clube. Muito positiva, João, muito positiva. Que pode ajudar muito a gente a pagar as dívidas, pô, de uma forma mais rápida. Pô, a gente pagava acho que 100 milhões de juros. Pô, isso é um absurdo. Então, assim, só em deságio, só em negociação, a gente pode cair a dívida mais do que pela metade. Então, assim, é ter boa vontade. É entender que o cara que está sentado na cadeira vai errar, vai acertar, merece crítica. Mas tem muita coisa boa sendo feita que as pessoas não querem falar. Agora, vencer os jogos ajuda? Porra, vencer os jogos é tudo, pô, porque é a emoção do torcedor. Então dá para garantir, apesar de todas essas dificuldades, que os salários, através da SAF, do que tem tido atualmente, tanto com premiação, queria que você explicasse também receitas da própria Liga da Forte União, né, que tá para esse ano novo acordo de televisão. Sim. Então acredito eu que isso também ajuda... gerar diversas novas receitas, né? A gente precisa de dinheiro novo, né? Então, assim, quando eu falo para a torcida... Obviamente, se tiver a possibilidade de se tornar sócio, né, a gente respeita muito a questão do torcedor, não é pelo Pedrinho, é pelo Vasco. Porque, assim, sacanagem não vai ter. Sacanagem não vai ter. Então, assim, você está fazendo pelo Vasco, pô. Então, quanto mais sócios o Vasco tiver, melhor, pô. Então, assim, é receita com novos patrocínios, novos associados, por isso é importante visitar as novas praças, receita com bilheteria. Então, assim, novos investidores, é isso, cara, é isso que a gente precisa para que a gente... Agora, a questão da RJ, como eu te falei, é um processo que já poderia ter sido feito lá atrás, pô, que ajudaria muito, mas nunca foi feito. A recuperação judicial, você, né, reforçando que colocou seus bens nesse acordo. Mas uma questão que até teve algumas críticas, não sei se por uma informação, algum tipo de ruído, que foi a questão do deságio, né? Com os trabalhistas sem deságio, e aí... Os funcionários que ganham bem pouco sem deságio nenhum. Então isso não serve para os... Não, porque tem umas categorias ali. Sim, que perfeito. Eu não vou saber agora se essa é categoria classe A, não sei. Mas a categoria dos funcionários mais humildes, sem deságio nenhum, isso foi um pedido meu.
E, por exemplo, se tratando, se eu não me engano, o maior credor é o Wendel, por exemplo. Sim. O Wendel teria uma negociação para entrar no deságio. Então, a questão da recuperação judicial e a questão do deságio, que na época foi noticiado de uma forma assim, que o presidente da Assembleia Geral, Alain Belaceno, ele seria advogado de alguns, ou de muitos que estão dentro disso. Mas então, se trata o quê? De jogador de futebol ou de quem tinha mais? Como é que você explica essa questão? O Alain pode explicar melhor sobre isso, mas ele já saiu. A questão é que, assim, existe uma categoria acima desses funcionários mais humildes, que são pessoas que a gente ainda negocia, empresários, jogadores que estão num nível abaixo. Mas o meu ponto principal foram os funcionários mais humildes, que quando a gente vai entrar em RJ, lá atrás eu já falava, se a gente entrar em RJ, essa galera não vai ter deságio, pô. Entendi. Não vai ter deságio. Então é uma classe... É uma classe, é uma categoria. Não é sem deságio para todo mundo. Não, só para essa categoria.